correção pronta? Já corrigiram tudo, né? Deixem certinho, porque logo vocês têm prova, vocês precisam ter a matéria certinho para estudar. Vamos lá, hoje a gente vai fazer a página 230, conhecer o solo. Bloco 8, não vamos fazer ele inteiro, vamos fazer uma parte dele, porque a próxima aula aí nós vamos falar desses tipos de solo e eu vou trazer para vocês algumas amostras de solo. Não vai dar para vocês pegarem, mas vai dar para vocês verem aí esses tipos, esses 3 tipos de solo que a apostila traz. Conhecer o solo. Você sabia que algumas vezes as plantas cultivadas não se desenvolvem, ficam amarelas ou morrem, mesmo quando plantadas de acordo com a recomendação para rega, exposição ao solar e temperatura adequada? Neste caso, o problema pode ser o tipo de solo utilizado. Pessoal, o que acontece? Lembra que eu falei que quando você compra uma semente, vem escrito lá no envelope se precisa de muita água, se precisa de pouca água, se precisa de muita luz, se precisa de pouca luz, quantas horas de luz indicada diariamente. Então você tem todas essas informações aí no envelopinho quando você compra a sementinha que você vai plantar. Ah, eu olhei tudo, Estela, tá tudo perfeito, eu coloquei a quantidade de água certa, eu coloquei no lugar que pega tantas horas de sol por dia, tá perfeito, mas não tá crescendo, não tá desenvolvendo. Então o problema pode estar no tipo de solo. O solo, ele tem que fornecer nutriente para aquela planta, tá? Então, tem plantas que gostam de um determinado tipo de solo, tem plantas que gostam de outro. Então, até isso você tem que saber para você plantar, certo? Não adianta você chegar lá num monte de areia e jogar uma sementinha de laranja e falar assim, ai, minha laranja vai nascer. Não vai nascer. Na areia não vai nascer, o seu pezinho de laranja não vai nascer, tá? Porque o solo não é adequado para quê? Vai até germinar, né? Porque germina no algodão, imagine. Ele vai até germinar, mas ele não vai desenvolver, não vai crescer tanto quanto ele poderia. Em compensação, se você jogar uma semente de caju na areia, vai nascer, vai desenvolver, vai ficar uma árvore bonita. O maior cajueiro do Brasil aí, ele fica no Ceará, ele fica, acho que é no Rio Grande do Norte ou no Ceará, vou dar uma olhadinha depois. E é na areia, na praia, na areia, tá? O caju é uma planta que se desenvolve bem no tipo de solo arenoso, no tipo de solo de areia. O coco também, o coqueiro também. Então a gente tem que ver qual é a necessidade de solo daquele tipo de planta que você escolheu para plantar. Aí você tem uma imagem da primeira, esse solo bem escuro, parece café, não parece? Esse é um tipo de solo, chamado popularmente, a gente chama o solo de terra, né? Então, e embaixo um solo um pouquinho diferente, é um pouco mais empedrado, né? É um solo mais avermelhado, de cima é bem soltinho. Então, você tem aí 2 tipos de solo diferente na mão aí. Porque o solo é importante para o desenvolvimento da planta. É importante porque ele fornece nutriente para aquela planta se desenvolver. Às vezes você planta o pé de laranja num solo não tão muito adequado, que não tem muito nutriente. Você sabia que ele pode até crescer, desenvolver, mas você sabia que as laranjas não vão ser tão doces, não vão ser tão suculentas, ser tão gostosas? O que eu faço para a laranja ser suculenta, ter muito caldo, ser docinha? O solo ajuda, o tipo de solo ajuda muito, viu, gente? Desculpa. A importância do solo. Para que serve o solo? Para que serve a terra? O solo serve só para a gente pisar aí? É só o chão que a gente pisa? Não. O solo, ele serve para muitas coisas na natureza. Ó, o solo, ele serve para fornecer alimento. Olha a zebra, a girafa, elas se alimentam do que o solo traz para elas, né? Dos vegetais que nascem do solo. Esses animais, eles são todos herbívoros, então eles se alimentam do que o solo fornece. Já essa marmota aí, bonitinha, né? Ela usa o solo para abrigo, é no solo que ela faz a casinha dela, é no solo que ela mora, ela cava
E existem algumas marmotas que moram em regiões montanhosas que nevam, elas cavam de uma maneira, elas entram lá, elas ficam protegidas da neve. Então, o solo para elas é a casa delas, é o abrigo delas, tá? Aí você tem um solo de uma plantação, de uma horta aí agrícola e da pecuária, onde a gente cria boi. Então a gente usa o solo até para fornecer alimento pra gente. Porque, alimento tanto vegetal como animal precisa do solo, precisa do solo. Então você sabia que o solo é mais do que apenas o chão em que pisamos? Sobre ele são construídos as casas, os edifícios e as ruas da cidade onde vivemos. Além disso, o solo serve também para sustentar as florestas, as savanas e outros ecossistemas, abrigando uma grande variedade de vida. O que é savana? É um tipo de vegetação predominantemente baixa, com algumas árvores espaçadas. Podem ser encontradas lá na África e na América do Sul, na América do Sul e na Austrália. Essa primeira foto aí onde tem a girafa é uma savana na África, tá? Então tem principalmente vegetação gramínea mais baixa e árvores não são tão juntinhos, tão pertinhas uma da outra. E ecossistema, como o próprio nome fala, tudo que a gente vê eco, a gente já pensa em vida, né? Então, ecossistema é um conjunto de relações de seres vivos entre si, usando os fatores da ecologia, que seria água, luz, temperatura, solo. Então, dependendo de um ecossistema, você tem um ambiente de jardim, você tem um ambiente de floresta, você tem tudo aquilo forma um ecossistema. Os animais que estão ali, as plantas que estão ali, formam um ecossistema. Tudo bem? É no solo que grande parte dos alimentos são produzidos aí. O nosso alimento é produzido no solo, seja ele vegetal ou animal. A gente depende do solo para a produção desse alimento. Eu como carne, não preciso do solo, tomo só leite. E a vaquinha? Tira o solo, tira o alimento da vaquinha. Será que ia ter carne? Será que ia ter leite? Claro que não, né, gente? Uma coisa depende da outra. A segunda parte aí, eu tô na página 232, para quem está perdido, fala que é no solo que boa parte da água da chuva infiltra, formando os reservatórios subterrâneos de água, como os lençóis freáticos, que são mais perto da superfície, e aquíferos, em áreas mais profundas. Essas águas mantêm o solo úmido e é usado para irrigação de plantas e absorvida pelas raízes das plantas aí, ó. Então, você tem uma imagem, eu vou pôr aqui para vocês e nós vamos falar um pouquinho dessa imagem. Veja, a chuva caiu e a água foi absorvida por essa chuva aí. Estão vendo que bonitona? Gente, a maior parte dessa água que infiltra no solo, ela entra no solo permeável, o solo permite que ela entre e essa água, ela se aloja em lençóis subterrâneos aí, que são tipo veios d'água, tá? Então, essa água entra pelo solo, percorre o caminho dentro do solo até chegar num rio, até chegar num lago, até chegar num determinado lugar. Tem dois tipos de reservatório subterrâneo de água. Tem os lençóis subterrâneos, que são mais perto da superfície. Quem vai fazer um poço, por exemplo, fura até achar um lençol d'água lá embaixo, onde essa água vai subir por esse poço. Olha que legal! E tem os aquíferos. O que é aquífero? Aquíferos são grandes reservatórios de água, grande mesmo, com grande quantidade de água e fica lá embaixo da terra. A gente tem um aquífero pertinho da gente aqui na região de não tão pertinho, mas mais ou menos pertinho, na região de Araçatuba tem um aquífero gigante aqui no estado de São Paulo.
No Maranhão tem um aquífero, assim, um dos maiores do mundo, com um grande reservatório de água. A água do aquífero, como é que é, Estela? É água normal, não é água salgada, gente, é água doce. Então, é um reservatório de água. E o aquífero do Maranhão, os Lençóis Maranhenses, o aquífero, ele tem um volume gigante de água ali, guardado e estocado, né? E quando essa água ela infiltra pelo solo, as impurezas dela acabam ficando na superfície e ela chega limpa. Então tem muitos lençóis subterrâneos aí, muitos lençóis freáticos em que a água é puríssima. A água do galão que a gente compra em casa, a grande maioria deles, a gente espera que todos, essa água mineral. Por que ela é mineral? Porque quando ela passa pelo solo, ela pega um minério presente no solo, tá? Então, ela filtra, ela sai limpa e ela sai limpinha de verdade. As bicas, quando eu era criança, Piracicaba tinha muita bica. E a gente ia até as bicas para tomar água, porque a água que saía da bica era limpinha, né? A água da chuva caía, filtrava e a água saía em algum lugar, a água saía de maneira muito limpa. Hoje, com a construção, muitas casas, esgoto, muito cano, muitos lençóis aí freáticos estão poluídos. Então, muitas das bicas que eu bebi água quando criança, hoje elas estão interditadas, elas são impróprias para o consumo, porque a água que sai daquela bica ali, ela tá poluída, ela não tá mais própria para o consumo humano aí. Aí você tem um esquema do ciclo da água, é possível observar a água da chuva que infiltrou no solo. Então, vou por aí, dei uma olhadinha que bonitinha aí. Preste bastante atenção, você tem na sua apostila também. Embaixo, a água é necessário para as plantas realizarem a fotossíntese, ou seja, sem água, você acha que existiria vida? De jeito nenhum, né, gente? Você sabia que a gente fica sem água durante 3, 4 dias, aí o nosso corpo não consegue mais funcionar sem água? Então, impossível. A menininha fala aí, ó, uma horta sendo irrigada. Você entendeu como o solo é importante para a nossa vida? Né? É do solo que vem a água, é do solo que vem o alimento, é do solo que vem o abrigo, é do solo que vem a grande parte do que a gente precisa para sobreviver aí. Então, o solo é de extrema importância pra gente. Ok, galerinha? Próxima aula a gente vai para os tipos de solo. Tem muitos tipos de solo, nós vamos falar dos 3 principais. Mas hoje a gente para por aqui. Um excelente final de semana para vocês. Aproveitem, brinque bastante, que semana que vem tem mais aula por aqui. Fiquem com Deus.